Você é um homem gay que já assumiu sua sexualidade para algumas pessoas, mas sente que internamente ainda sofre com isso? De alguma forma a sua sexualidade te incomoda? O fato de você se relacionar com homens, ter esses desejos? Possivelmente por causa de religiosidade ou por causa de homofobia na sua família? Quais são os sinais que vão demonstrar que um homem ainda não aceitou a sua sexualidade? Será que existe diferença entre aceitar e assumir essa sexualidade? E quais são os prejuízos que nós podemos enfrentar enquanto homens gays por não aceitar quem nós somos e por ter dificuldade de lidar quando o assunto é a nossa sexualidade? Eu sou o JP Crestani, eu sou terapeuta e eu ajudo homens gays a se aceitarem e a viverem felizes com a sua sexualidade. E nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como você pode compreender se você já se aceitou ou não, e nós vamos entender melhor o que é isso. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que eu já passei por isso, então tudo que eu vou dizer para você é algo que eu tenho por experiência própria. Eu vou contar para você ao longo do vídeo e eu quero começar refletindo com você, será que existe essa diferença entre se aceitar e se assumir? Sim, existe, é uma diferença muito grande. Quando eu fico pensando muito em assumir, eu estou focando no processo externo. É como as pessoas estão enxergando o fato de eu ser um homem gay. E quando eu estou falando de aceitar, a gente está falando do processo interno. É como eu tenho lidado com o fato de eu ser um homem gay. Qual é a diferença entre esses dois? É exatamente esse foco. Normalmente, nós, enquanto homens gays, sempre pensamos nos outros. O que os outros vão pensar, o que eles vão dizer, como eles vão reagir, será que a minha família vai aceitar? As pessoas da igreja não aceitam, a Bíblia condena, a Bíblia não condena, é pecado, não é pecado? É sempre voltado no meu relacionamento, inclusive com Deus, né? Será que Deus aprova? Será que Deus não aprova? E é sempre focando e pensando em como os outros vão reagir com relação à minha sexualidade. Nós temos uma tendência muito forte, quando o assunto é o fato de sermos gays, de que a tendência é muito forte de esquecer quem nós somos, de esquecer como eu me vejo. Qual é a importância dessa sexualidade para mim? Nos meus processos internos. Como eu já disse em outros vídeos aqui, quando você está lidando com o processo interno, a gente vai chamar isso de lidar com sair do armário. Se assumir ficou muito convencionado, né, de uma forma popular para as pessoas, que seria sair do armário. O cara está escondido no armário e quando ele vai assumir, vai contar para as outras pessoas que ele é gay, então ele está saindo do armário. Só que na verdade não é esse o processo. Quando eu comecei a trabalhar com esse conteúdo, comecei a estudar sobre isso, eu fui percebendo que sair do armário é algo muito mais profundo. Inclusive tem outros vídeos aqui, eu recomendo que você assista em que eu falo melhor sobre isso. Sair do armário é lidar com o peso que a culpa, a vergonha, a insegurança, toda a dificuldade do processo de autoaceitação. É isso que vai fazer com que você consiga de fato sair do armário. E quando a gente passa por um processo de focar demais nos outros, pensando em o que eles vão pensar, o que eles vão dizer, como que eu vou contar para as pessoas isso, eu estou sempre focando no processo de assumir. É algo muito superficial, que inclusive quando isso acontece, quando eu conto para as outras pessoas, sem eu ter lidado com todo o peso interno, pode ter consequências muito desastrosas, que foi o que aconteceu comigo e já já vou contar para você. Somente esse movimento que é interno, o movimento que é de dentro para fora, quando eu já estou curado aqui dentro, quando eu já não carrego mais peso, e aí sim eu vou externalizar isso para as pessoas, somente esse movimento é o movimento que me traz força. Quando eu faço o movimento contrário, eu foco demais nos outros, eu conto para os outros, sem estar lidando com o processo interno, eu tenho a grande chance de enfrentar muito mais problemas do que eu teria se eu tivesse simplesmente começado o processo de dentro para fora. E aí eu tinha perguntado para você no comecinho do vídeo quais seriam esses sinais, o que é que demonstra que um homem ainda está tendo dificuldade com a sua sexualidade. Se você já assistiu o vídeo quais são os sinais que você está no armário, são sinais muito parecidos, tá? Mas eu vou recapitular eles aqui porque eles são importantes para aquilo que a gente vai entender ao final desse vídeo. Fica até o final que vai fazer sentido para você. A primeira coisa que demonstra que um homem ainda não aceitou o fato de ele ser gay é sentir culpa, vergonha, insegurança quando o assunto é a sua sexualidade. Seja quando ele pensa, seja quando, por exemplo, normalmente esses homens que estão nessa fase são aqueles que
só têm sexo de forma esporádica ou só se relacionam com uma outra pessoa pelo simples fato de aliviar o seu desejo sexual. Eles não se permitem, como eu vou falar daqui a pouco, ter uma conexão mais profunda, que esse é um outro sinal, né? Ele não consegue se conectar com outro homem no nível profundo, no nível de se permitir ter um relacionamento, muitas vezes permitir conduzir esse relacionamento adiante. Não quer dizer que o cara não se apaixona. Na verdade, quanto mais difícil de se aceitar, né? Às vezes o cara ele tem muitas paixonites, amores platônicos, por exemplo, e costuma inclusive se envolver com pessoas indisponíveis, caras héteros, caras casados, ou pessoas que não estão disponíveis para relacionamento, só querem de fato sexo. Então, quando a gente está focado demais no sexo, esse é um sinal também de que o cara ainda não aceitou a sua sexualidade. É diferente quando uma pessoa ele tem uma libido alta, normalmente, e ele tá resolvido, ele tá tudo bem com ele e ele vai fazer as coisas. Vai lá e vai transar e vai se relacionar com outras pessoas. Mas quando isso impede de que ele aprofunde um relacionamento, é um sinal de que ainda não aceitou a sua sexualidade. Outro sinal de que não aceitou a sua sexualidade ainda é a carência afetiva e a ansiedade extremas. É normal nós sentirmos ansiedade por N coisas na nossa vida, é normal de vez em quando nós estarmos carentes. Mas aquela pessoa que é taxada, né, como alguém que é carente, alguém que está o tempo inteiro ansioso, preocupado demais com o que pode vir a acontecer, isso pode ser um sinal associado a esses outros de que você ainda não aceitou a sua sexualidade. Quando nós não lidamos bem com aquilo que está dentro de nós, com o fato de nós sermos gays, a gente tende a ficar o tempo inteiro pensando, preocupado com o que os outros vão pensar, como eu já falei isso, né? Então, isso gera ansiedade. É muito desgastante, isso vai trazer sérias consequências profissionais, pessoais, talvez fique até difícil conviver com esse cara. Principalmente se junto com a ansiedade tem a carência também. É aquela pessoa que não consegue ficar sozinha. Ela não consegue se dar bem consigo mesma. Precisa estar o tempo inteiro com alguém, seja para transar, seja com amizades, e a pessoa não consegue conviver consigo. Então é um sinal de que a sexualidade não está bem resolvida dentro de si. E aí, como eu já tinha falado, eu vou repetir aqui, um outro sinal de que o cara não lidou bem com a sua sexualidade ainda é quando ele não consegue se conectar num relacionamento em nível profundo, ou seja, ele nunca namora. Ou quando ele namora, que é uma outra possibilidade, ele tem dificuldade de demonstrar afeto em público, por exemplo, né? Não quer dizer que a gente precise ficar o tempo inteiro de melação. Não quer dizer que a gente precisa ficar fazendo carinho ou demonstrando afeto o tempo inteiro em público, por exemplo. Existe, é claro, uma questão de respeito e de adequação, né? É muito diferente você ficar se pegando com uma pessoa em público e do que você ter os seus momentos de intimidade e privacidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que está num relacionamento, mas ela sente desconforto. Ela se sente mal, ela se sente talvez com até culpa ou vergonha quando, por exemplo, o namorado abraça, quando o namorado dá um beijo ou quando anda de mãos dadas na rua. Isso significa que a pessoa, quando há esse desconforto, que ela ainda precisa lidar com o fato dela ser gay e ela tem essa dificuldade, né? O cara tem essa dificuldade, isso é um sinal. Ou então, como eu falei, ele não se permite ter um relacionamento. Tá sempre só ficando, mesmo que não seja, por exemplo, promíscuo, né? Mesmo que não fique com muitas pessoas, que fique com um só, ou que fique com um ou dois, mas esse cara, ele não aprofunda o relacionamento, é só sexo, é só curtição, não se trata de aprofundar um relacionamento. Por que esse é um sinal de que o cara não aceitou a sua sexualidade? Porque quanto mais bem eu estou comigo mesmo, mais eu posso me abrir para que outras pessoas entrem e a gente possa fazer uma conexão profunda. E isso é um sinal de que eu estou bem comigo mesmo, que eu já me aceitei. Agora, quando eu tenho essa dificuldade, isso vai fazer com que eu me afaste das pessoas ou eu afaste as pessoas de mim. Às vezes, o que acontece, eu já tive essa fase da promiscuidade, em que eu ficava com 4 ou 5 caras ao mesmo tempo. A gente tinha é muito péssimo falar isso, né? Uh, se tivesse o efeito aqui, já ia fazer uma tela preto e branco aqui de bastidores. Mas é isso que aconteceu. Essa é a minha vida, não tem por que eu esconder isso de você.
eu ficava com 4 ou 5 caras ao mesmo tempo. E eu dizia pra eles, olha, a gente não vai namorar, eu não quero relacionamento, eu só quero curtir, eu gosto da sua amizade, eu gosto da sua companhia, mas eu não tô disposto a ter um relacionamento. E como essas pessoas também lidavam com problemas com a sua sexualidade, elas se sujeitavam a isso. Então todo mundo se sujeita a esse tipo de situação quando não aceita a sexualidade, né? Eu me sujeitava, eles se sujeitavam e a gente ficava fazendo de conta que não tinha uma relação. Porque se falava quase todo dia, se via 1 ou 2 vezes por semana, às vezes mais, mas mesmo assim não dizia que estava num relacionamento. E essa relação durou meses, né? Essas relações duraram meses. E aí o que, que acontece? É um sinal grande de que não aceitou a sexualidade ainda, de que tem muita dificuldade de aprofundar os laços de relacionamento. Outro sinal de que o cara ele não aceitou a sua sexualidade, e esse já é um pouco mais explícito, um pouco mais profundo, é quando o cara sabe que é gay, ele sente desejo, sente muita atração, mas ele não se permite sequer ter uma relação, não consegue nem ficar com uma pessoa, não consegue dar um beijo, não consegue ter uma relação sexual, ou se tem a relação sexual, não consegue sentir prazer. O que, que isso quer dizer? O cara sente o desejo, isso é um outro sinal, na verdade, né? Um dos sinais é o cara ele não se permite nem ter a relação, ele não vai lá. Agora, o outro sinal é quando o cara tem o desejo, ele tem vontade, mas quando ele vai para consumar o ato, ele não tem ereção, não funciona direito. Se ele, por acaso, é um cara passivo, ele vai sentir dor na penetração, ou não vai sentir prazer nenhum. E um terceiro sinal correlato é o cara, quando ele vai, ele até consegue sentir prazer, mas depois que acaba, a culpa enche ele e extravasa e esse cara fica muito mal. Esse é um momento muito perigoso, porque às vezes aí a pessoa pode acabar desenvolvendo doenças piores, né? Como vício em drogas, vício em álcool, a depressão, transtorno de ansiedade, porque ele não consegue lidar com essa culpa que vem depois que ele acabou de ter uma relação sexual com outro homem. Isso é muito difícil, porque o que, que acontece? Esse cara nunca se permite ter prazer na vida. Esse cara nunca se permite gozar aquilo que ele de fato experimentar a sua sexualidade. Conforme a gente vai falar em outros vídeos, e eu já falei em outros vídeos também, né, dando sequência aqui do tema do se assumir e se aceitar, você é um homem gay. Você pode até tentar não ser, você pode até querer que você não fosse, mas um fato é inegável, você é um homem gay. Então, quando você nega essa parte para você, quando você esconde isso de você mesmo, significa que você não se aceitou. E como que você esconde isso de você mesmo? Quando você tenta fazer alguma coisa que seria natural para um homem gay, se relacionar com outro homem, mas aí vem a culpa, vem a vergonha, vem esse sentimento pesado que é tentar ter uma relação com alguém e depois você é tomado por esse sentimento pesado que vem da culpa e da vergonha. Alguns sinais, então, que eu estou trazendo para vocês que o cara ainda não aceitou a sua sexualidade. Um outro sinal é quando o cara, mesmo que já esteja assumido, ele tem uma postura meio rebelde e às vezes até agressiva de dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha sexualidade. Isso é um assunto meu. Quando as pessoas perguntam, quando as pessoas falam sobre isso. O que eu estou querendo dizer aqui? Primeira coisa, de fato, ninguém tem nada a ver com a sua sexualidade. Você faz o que você quiser da sua vida, assim como eu faço o que eu quero da minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas não precisa gerar raiva, não precisa gerar agressão, nem nada. Hoje em dia, quando alguém vem perguntar pra mim, primeiro que ninguém vem perguntar, porque já tá mais explícito e escancarado isso, mas quando alguém vem perguntar pra mim, você é gay? Sim, eu sou gay. Isso é da conta daquela pessoa? Não é. De quem que seria da conta a minha sexualidade? Eu e o meu parceiro. Ponto. As únicas pessoas que precisam saber disso são eu e o meu parceiro. Ninguém mais não tem direito de saber sobre isso. Mas para mim não me traz peso, eu não fico irritado com isso, eu não fico triste, eu não fico chateado. Nossa, puxa vida, eu tô dando tanto na pinta assim de que as pessoas estão vindo perguntar se eu sou gay. Não tem importância. Isso já não pesa mais, porque eu consegui passar pelo processo de aceitação. Agora, se isso te traz algum tipo de desconforto, ou se você conhece alguém que passa por esse desconforto, mesmo o cara assumido, muitas pessoas já sabem, a família já sabe, mas sempre que alguém estranho vem perguntar, sente esse desconforto, isso é um sinal de que o cara não aceitou a sua sexualidade ainda. Um outro sinal que é muito forte de quando o cara ainda não aceitou a sua sexualidade
É quando mesmo depois que ele já está de alguma forma assumido para as pessoas, quando ele, se alguém perguntar para ele, ou ele mesmo acaba falando isso, olha, eu não escolhi ser gay. Se eu pudesse escolher, eu teria nascido hétero. Isso é um sinal de que a pessoa não aceitou a sua sexualidade. Isso é muito visível. Eu passei por essa fase, foi muito difícil para mim. Durante vários momentos eu tinha muita dificuldade, né, com isso. E eu fui casado com uma mulher durante 5 anos, quase 6 anos. A gente teve um relacionamento de 10 anos. Eu frequentava uma igreja evangélica, era líder nessa igreja evangélica. É, Tinha toda uma postura, né, hétero diante das pessoas, embora muita gente soubesse. Eu me iludia achando que as pessoas não sabiam. E eu tinha muito medo da minha família. Minha família é uma família tradicional, existia muita homofobia. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe falou para mim que ela preferia ter um filho morto do que um filho drogado ou um filho viado. Aquele discurso que é comum de famílias tradicionais cristãs fundamentalistas. Aqui, minha mãe não é nenhuma monstra por isso. A gente já resolveu, isso é uma questão que está completamente resolvida. É pesado, sim, né? Ouvir isso quando você tem 5 anos de idade, na mesa da refeição, mas hoje em dia eu consegui superar. Então eu quero que você entenda que eu sei o que você está passando. E eu sei das dificuldades que são quando a gente precisa aceitar e passar por esse processo de aceitação da nossa sexualidade. Não é fácil, não. É difícil mesmo. Só que o que acontece? Enquanto você fica travado nessa situação, você não consegue ir adiante. E vai tendo todos esses sinais que eu falei, não consegue ter um relacionamento profundo, não consegue se permitir ter prazer, ou mesmo quando tem, vem se culpando, se mutilando depois por causa desse prazer, e gostaria até de ser uma outra pessoa. O que acontece? Quais são os prejuízos? E já falando um pouquinho desses prejuízos que vêm quando eu não consigo aceitar a minha sexualidade. O primeiro deles é que eu estou negando quem eu sou. A energia sexual, o sexo em si, é a energia criadora da vida. Embora nós, como homens homossexuais, a gente não vá produzir uma nova vida, em nós é a mesma energia, entende? Então, quando você nega a sua sexualidade, você nega a sua energia sexual, você está negando a própria vida em você, a sua capacidade de gerar vida. Embora você não vai gerar, não vai se reproduzir, vai gerar um outro filho, quando você se relaciona com um homem, quando você aceita essa energia sexual, quando você aceita a sua sexualidade, você pode canalizar essa energia para outra coisa que seja produtiva. Você consegue produzir, por exemplo, no seu trabalho, você consegue ter projetos, você consegue criar, você consegue realizar as coisas. Agora, quando eu nego essa energia, e o que eu estou fazendo com ela? Eu estou negando o meu potencial criativo. Eu estou negando o meu potencial de realizar as coisas. Eu estou negando parte de quem eu sou. E é por isso que muitas pessoas estão insatisfeitas profissionalmente, trabalham, parece que não saem do lugar, não conseguem realizar, não conseguem chegar ao final das coisas, porque está negando a sua energia sexual, porque não consegue se aceitar. Então, percebe que a questão toda não é só a sexualidade em si, se eu vou me relacionar com outra pessoa ou não. Diz respeito a quem eu sou de fato. E tudo isso vai depender do seu nível de consciência. A verdade é que quando a gente está passando pelo processo de sair do armário, a gente tende a não saber muito sobre nós. A gente tende a focar demais nos outros, como eu já falei no início do vídeo, e a gente se esquece daquilo que eu quero, do que eu desejo, do meu propósito nessa vida, do porquê que eu nasci, e a gente fica focando demais nos outros, o que eles vão pensar, o que eles vão sentir, o que eles vão achar a meu respeito. E isso é algo que é muito superficial. Isso não é a questão de verdade. Então, quando você diz assim, se eu pudesse, eu teria nascido heterossexual, significa que você não consegue aceitar quem você é, de fato. Não vamos entrar aqui na questão se existe ou não existe reencarnação, mas o que a gente sabe de fato? Você só tem essa vida. Você vai ficar esperando uma outra vida para você, talvez, quem sabe, ganhar na loteria e nascer heterossexual? Será que vale a pena você desperdiçar essa vida, essa oportunidade que você tem, que é única e é especial e é tua, sofrendo ou querendo ser uma coisa que você não é? Entende? É muito pesado isso. E isso tira as suas forças para você fazer, para você realizar, para você ser feliz.
Esse que eu acabei de falar para vocês, ele é um dos sinais, ele é um dos prejuízos, dos problemas que acontecem quando eu confundo o assumir com aceitar, quando eu não aceito a minha sexualidade. Que outro sinal, que outro prejuízo ou problema acontece com você quando você acha que assumir é a mesma coisa que aceitar a sua sexualidade? Você foca demais nos outros. Esquece de quem é você. Esquece daquilo que você quer, daquilo que você deseja. E aí o que acontece? Quando você foca demais nos outros, você perde o seu poder, pessoal. Você está colocando o poder, a autoridade sobre a sua vida na mão dos outros. E aí o que acontece? Se você faz alguma coisa, fica sempre esperando a aprovação dos outros, o elogio, o reconhecimento das pessoas. Ou seja, a tua felicidade não fica na tua mão, ela não fica com você, ela fica com as outras pessoas. E daí, se alguém critica, te condena, se alguém tira sarro de você, te faz um. Tira sarro, né? Faz brincadeira, gozação é a palavra que eu queria encontrar. Se alguém faz gozação pelo fato de você ser gay, por exemplo, ou por qualquer outra coisa, pronto. Acabou a sua vida. E aí já fica agressivo, já fica brigando, já acha que é homofobia. Existe uma diferença muito grande entre uma brincadeira e existe uma diferença muito grande em homofobia, em praticar bullying com quem é uma pessoa. Quando tá sarado no meu coração, quando eu aceitei a minha sexualidade, quando está tranquilo pra mim, eu mesmo posso fazer uma brincadeira com o fato de ser viado, com o fato de ser bicha. E a gente vê tantas pessoas hoje em dia, inclusive nas redes sociais, falando, bicha, e aí, não sei o que e tal. E aí foi lá, falou com as bichas e tal. É leve, é tranquilo. Por quê? Porque já aceitaram que são gays mesmo. E o fato de ser bicha, viado, afeminado ou não ser afeminado, isso não importa. Porque a pessoa está tranquila com ela mesma. Podem falar o que quiser, não vai trazer peso para mim. Agora, se isso traz peso para você, eu não gosto que falem bicho, eu não gosto que falem viado. Isso é um sinal de que você não aceitou a sua sexualidade ainda. Não tem problema, pode me chamar do que quiser. O que você fala, o que sai da tua boca é responsabilidade sua. O que entra no meu ouvido e o que me incomoda é responsabilidade minha. Então é muito importante que eu entenda isso. Que o problema e a questão toda sou eu, não é os outros. Assim como a questão toda é você. Não é a sua família, não é as outras pessoas. Você vai desconsiderar isso, vai fazer de conta que não existe? Não. Existe e é importante. Mas o que é mais importante é você. Então não confunda assumir com aceitar. Porque senão você vai viver uma vida de insatisfação constante. Você vai ficar sempre, 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 sempre tentando agradar, viver pelos outros e para os outros e jamais vai viver para você e por você. E isso é muito pesado de se viver. A gente fica sem energia completamente quando fica focando demais nos outros e não em nós mesmos, naquilo que eu desejo, no que eu quero realizar, em como vai ser a minha vida. Percebe isso? Talvez você tenha até mais exemplos e possa dizer isso. Se for o caso, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de conhecer um pouco da tua experiência, da tua história, para que eu possa ajudar mais pessoas assim como nós. Outra coisa que também pode acontecer quando a gente está confundindo assumir com aceitar é a promiscuidade. O que acontece? Essa promiscuidade ela vem desse foco no outro, né? Nunca é o foco eu, o foco é o outro. Então é como se eu tivesse que transar com muitos caras para que eu conseguisse me satisfazer de alguma forma. Uma pessoa só ou menos pessoas não é suficiente, eu preciso transar com muita gente. Isso pode ser um sinal, pode ser um prejuízo, aliás, de que você está confundindo assumir com aceitar, que precisa lidar com muitas questões da sua sexualidade ainda. O que eu quero dizer com isso? Que você vai chegar a um estágio que nunca mais vai ter nada para lidar com relação à sua sexualidade? Provavelmente não, porque você está vivo, você ainda tem coisas para lidar. E o fato de você ser gay vai acompanhar você para o resto da sua vida. Mas o que acontece? Fica mais leve, fica mais tranquilo. Quer dizer que eu nunca mais tive problema com relação à sexualidade? Não tive, tenho problemas ainda. Só que esses problemas não me impedem de conviver, não me impedem de ter um relacionamento, não me impedem de levar o meu namorado para os jantares de família, por exemplo, não me impede de falar abertamente sobre isso. Claro que tem questões que ainda eu preciso resolver, claro que tem, sempre vai ter, mas isso não me impede de funcionar na vida, entende? Quando eu tenho dificuldade de funcionar na vida, é um sinal de que essa sexualidade ainda não está trabalhada dentro de mim. Por que isso acontece? Porque você fica
quando você não aceita a sua sexualidade, a aceitação, ela é algo necessário para a vida. Por exemplo, vou dar vários exemplos aqui que você vai poder correlacionar com a sua sexualidade. Talvez você quisesse ter um pai ou uma mãe diferente. Seus pais talvez foram alcoólatras, eles eram omissos, trabalhavam demais, não cuidavam de você. Talvez seu pai abandonou sua mãe, talvez sua mãe abandonou seu pai, talvez seu pai era biscateiro e você guarda ressentimento dele por causa disso. Talvez um monte de coisa. Talvez você queria ter nascido rico, talvez você queria ter nascido com uma raça diferente, talvez você queria um monte de coisa. Eu também já quis um monte de coisa, e às vezes eu quero um monte de coisa, que não dá. Que se eu for realmente olhar com o olhar de uma pessoa adulta, de um homem adulto, eu vou entender que é aquilo. Não tem o que fazer. É o caso que acontece com a sexualidade. Eu poderia passar a minha vida inteira, mas eu preferia ter nascido hétero. Mas por que eu, Deus? Né? Esse questionamento, por que eu, Deus, é um questionamento extremamente infantil e imaturo. E eu passei uma boa parte da minha vida, assim, sofrendo. Por que eu, Deus? Por que eu? E chorava, e falava assim, podia ser outra pessoa, mas por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que é a pergunta mais errada, é a pergunta mais... Não é errada, é a pergunta mais improdutiva que existe. Quando você pergunta, por que essa pessoa foi brigar comigo? Entender o porquê da outra pessoa vai fazer pouca diferença, não vai mudar o fato de que ela brigou com você. Quando você faz uma pergunta diferente, o que é que eu posso fazer com isso? É completamente muito mais produtivo do que você ficar discutindo e questionando o porquê. Entende? Então, a aceitação ela vai fazer uma importância muito grande, uma diferença muito grande na tua vida como um todo. Quando você consegue aceitar a cor da sua pele, quando você consegue aceitar a origem social ou econômica que você teve, quando você consegue aceitar algumas condições que são dadas a gente e a gente não pode escolher, como a nossa raça e a nossa orientação sexual. Quando eu consigo olhar para isso e falar, cara, não tem o que fazer, eu sou gay. Eu só posso aceitar isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é simples. É um processo que a gente precisa passar por ele. Algumas pessoas elas vão ter com isso com mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade. E é por isso que eu estou aqui trabalhando, levantando essa bandeira para trazer para você esse conteúdo e essa informação que vai ajudar você a passar por esse processo de uma forma mais leve. Não é porque é complicado, talvez, ou porque talvez seja difícil, que ele precisa ser impossível, ou que precisa ser sofrido. Algumas dores a gente vai passar. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí você precisa passar por essa fase de deixar de olhar para os outros e passar a olhar para você. Focar em quem você é, naquilo que você deseja, na tua essência, nos teus objetivos. Fazer aquilo que precisa ser feito em você, para aquilo que é importante, para o seu desejo, para os seus sonhos e para aquilo que vai ser a tua vida. E aí a gente chega na finalização desse assunto hoje, que eu disse para você que ia fazer sentido para você, né? O que acontece, meu amigo? Se você chegou aqui nessa nossa conversa hoje, trazendo todos esses sentimentos, talvez alguns sinais desses que eu falei, só existe uma saída para você viver com leveza e você poder se aceitar e ser feliz com a sua sexualidade. Antigamente eu falava que era ser feliz independente da sua sexualidade, mas isso traz de alguma forma como se a sexualidade fosse algo ruim, né? Não, meu amigo, você pode viver feliz com a sua sexualidade, porque ela faz parte. Não tem como tirar isso de você. Então, o primeiro passo é você focar no movimento interno. É você escolher, sabe? Tomar uma decisão. Definitivamente. Eu poderia continuar olhando para os outros, mas eu cansei, eu não aguento mais. Olhar para os outros só suga minha energia e faz com que eu não produza nada para mim, com que eu não seja feliz de fato. Então eu decido que eu vou deixar de olhar para os outros e vou olhar para mim agora.
Isso pode ser muito difícil para algumas pessoas, dependendo do quanto tempo você ficou olhando para os outros, principalmente quando você abdicou, você renunciou à sua própria vida para viver a vida dos outros. É o caso de filhos que não se casam para ou não vão viver sua sexualidade para cuidar dos pais, aqueles que ficam se preocupando demais com o que os outros vão pensar, e eles criam uma personalidade, eles não são eles mesmos. São outras pessoas quando estão com os amigos ou no trabalho, por exemplo. E aí, o que, que acontece? Pode ser difícil, pode ser conflituoso passar por isso. Mas enquanto você não tomar essa decisão de dizer chega, fácil ou difícil, agora é a hora de olhar para mim, é a hora de viver a minha vida. Porque eu só tenho uma vida e eu sou gay e tá na hora de eu viver com isso. É tirar os seus olhos, tirar a sua atenção daquilo que é do outro, porque isso é um problema do outro. O que ele vai pensar, o que ele vai achar, se ele vai gostar, se ele não vai gostar, isso é um problema dele. Ele ou ela vai ter que lidar com isso. Seja seus pais, seja seus chefes, sejam as pessoas. Eu não estou dizendo que você vai agora apertar o botão do foda-se e vai sair falando para as outras pessoas. Não é isso, até porque a gente não está falando de assumir, a gente está falando de aceitar. A gente está falando do processo interno. Eu sei que tudo isso que eu estou dizendo para você é muito mais fácil falar do que fazer. E é por isso que eu estou aqui, para oferecer para você a ajuda. Eu produzo conteúdo, além dos vídeos que você tem aqui, que chega a você de forma gratuita, eu também produzo material através de uma mentoria, um acompanhamento. Ela pode ser individual ou ela pode ser em grupo, periodicamente a gente lança turmas para essa mentoria, tem um curso online gravado, tem vários materiais que eu estou produzindo para ajudar você no seu processo de aceitação. Quando eu passei por isso, eu levei 10 anos entre o dia em que eu fui forçado a assumir, eu acabei nem contando isso para você, né? Eu estava casado, quando eu fui pedir o divórcio para minha esposa, naquela época, né, para aquela esposa que eu tinha, ela, no meio da revolta dela, ela começou a contar para as outras pessoas que eu era gay. E eu não tinha consentido isso. Eu penso que não era direito dela. Mas ela acabou me fazendo um favor, porque essas pessoas para quem ela contou nunca vieram me encher o saco com relação a isso, né? Então eu não precisei lidar com essas pessoas, não precisei responder, ah, você é gay, não. Isso essas pessoas não vieram falar comigo. E à medida em que eu fui me posicionando, à medida em que eu fui lidando com esse processo de aceitação, foi ficando muito mais fácil. E as pessoas não perderam o respeito por mim pelo fato de eu ser gay ou não. Porque eu continuei sendo uma pessoa funcional, uma pessoa que fazia o que precisava fazer na vida. Continuei trabalhando, continuei produzindo, continuei prosperando, continuei vivendo a minha vida. Claro que os meus processos internos muitas pessoas não ficaram sabendo. Agora que eu estou contando para poder ajudar pessoas como você que está assistindo esse vídeo aqui. Mas o que, que acontece? Enquanto eu não paro, enquanto você não parar e não decidir viver esse processo interno e lidar com quem você é e aceitar quem você é, a tua vida vai ficar desse jeito. Vai, não vai, vai, não vai. E não é o vai, não vai bom, né? Não é o sexo, a penetração que é gostoso entre e sai, não. É você ter dificuldade na vida, começa e não termina as coisas, tá sempre preocupado com os outros, crise de ansiedade, depressão, tentativa de tentar contra a própria vida, que são coisas muito pesadas, né? O que eu quero terminar dizendo nesse vídeo é: a vida é sua, única e exclusivamente sua. Até pode ser que você não concorde com absolutamente nada que eu falei aqui, mas vai viver a tua vida, meu amigo. Vai ser feliz porque você tem direito. Você tem direito de ser feliz. E aí talvez você vai precisar rever questões da sua religiosidade, talvez você vai precisar rever conceitos e crenças da sua família, talvez você vai precisar entrar num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E é para isso que a mentoria existe, para ajudar você nesse processo, para pegar você pela mão e te ajudar e mostrar o caminho. E andar com você o tempo que você precisar para que consiga andar com suas próprias pernas. E principalmente para que você não precise levar 10 anos assim como eu levei, desde o dia que a minha ex começou a contar para as pessoas que eu decidi me assumir até o processo em que eu chegasse a dizer: agora eu aceito quem eu sou de verdade. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta aqui, compartilha com as outras pessoas, encaminha para os seus amigos que você sabe que estão tendo dificuldade de aceitação e fica ligado, porque muito em breve já vai ter uma próxima turma da nossa mentoria. Muito obrigado por você ter compartilhado esse tempo seu comigo.